Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante sobre os nossos corações, sobre os nossos lares. Todos são bem-vindos à casa de Deus, casa de oração para todos os povos, lugar onde a palavra de Deus é lida, é pregada, lugar onde o coração quebrado encontra restauração, lugar onde a alma cansada encontra descanso, porque Cristo está no meio do seu povo. E se Ele está no meio de nós, então aí há liberdade. Onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade. Portanto, vamos alegrar o nosso coração, deleitar a nossa alma na oportunidade que temos hoje de servir ao Senhor juntos no culto de louvor e adoração. Você que acompanha de casa pela internet, que Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu lar. Queremos lembrar que essa igreja está de portas abertas para receber você e a sua família. Vocês são bem-vindos conosco também para cultuar a Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada juntos para ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos de 1 a 11. Se você pode, peço que se coloque de pé, para que nós façamos uma leitura alternada desse texto da palavra de Deus. Eu lerei os versículos ímpares, peço que os irmãos e irmãs leiam os versículos pares. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E essa fé que chegou ao nosso coração, meus amados irmãos e irmãs, é a que nos traz aqui. A fé que recebemos pela pregação pura do Evangelho de Cristo Jesus. E por isso nós estamos aqui. Vamos louvar a Deus juntos com este hino. Nossos
favor, queiram se assentar. Nós vamos continuar lendo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos continuar então do versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez nós não tenhamos a coragem de dizer que não cremos na ressurreição dos mortos, porque se cremos é por intermédio do Espírito Santo. Mas quantos que dizem crer vivem como se ela não existisse? Quantos que dizem crer nela vivem como se ela não fosse uma esperança real e verdadeira? Pensando nas coisas desse mundo, se entregando a elas como se não existisse o amanhã, a eternidade. Investindo toda a sua energia, seus esforços, colocando todo o seu coração e a sua alma em coisas terrenas, e mesmo que não negando com os lábios a ressurreição e a esperança da eternidade, o fazem com suas atitudes. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Certamente o Senhor nos ajuda aqui. Ele está presente no meio do seu povo. E Ele é o ajudador de seu povo, o esteio, a rocha do seu povo. Porém, ainda que as circunstâncias queiram nos enganar, nos iludir, ainda que as coisas desse mundo tentem nos desanimar, nos frustrar, nos derrubar, não há o que temer. Como os profetas já disseram na eternidade, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não haja o mantimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Porque o que pode existir de pior para nós do que a morte? Qual adversário é mais destrutivo e traz mais medo ao nosso coração do que a morte? E ela foi vencida, como lemos aqui. Cristo venceu a morte e nós podemos ter a esperança da vida eterna e não viver aqui presos no cativeiro terreno, como se não existisse o amanhã, ou, mesmo que não confessando, demonstrando com nossas atitudes tal pensamento maligno. Vamos orar, vamos confessar a Deus os nossos pecados, vamos ter um tempo introspectivo, olhando para dentro de nós, buscando a presença do Senhor de forma pessoal. Boa noite. Você já parou para pensar por que você veio aqui habitar nesse mundo? Para que foi que você nasceu? E é sobre isso que a gente vai cantar agora. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Então vamos cantar realmente pensando nisso e dedicando as nossas vidas ao Senhor com bastante alegria.
Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, se não for pra te adorar, sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. A próxima música fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aproveite esse momento desse cântico para fazer uma oração e dedicar ao Senhor a sua casa, a sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seus irmãos. Dedique ao Senhor, realmente consagre a sua casa e Ele vai fazer um milagre dentro da sua casa. Ele vai entrar, Ele vai habitar ali. Vamos cantar todos juntos. Se você estiver perto dos seus familiares, dê as mãos. Consagre a sua casa ao Senhor nesse momento. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com todo
Durante esse próximo cântico, todos aqueles que vieram preparados podem trazer à frente os seus dízimos e as suas ofertas. Se você olhar nosso boletim, nós temos algumas informações muito importantes sobre as missões, sobre o nosso investimento em nosso prédio. Temos muito o que fazer. Conseguimos, com a graça de Deus, com a contribuição da IPJG, finalizar, por exemplo, a compra do barco para a missão lá no Amazonas. Então, uma grande vitória. Agora os nossos irmãos têm seu próprio barco para percorrer aqueles rios, aqueles igarapés, para evangelizar aquelas comunidades indígenas. Nossa igreja tem se envolvido e contribuído com missões. Nossa igreja tem cuidado de muitas famílias. Isso significa que você tem contribuído e você tem cuidado, porque nós somos a igreja aqui. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo
Antes de nos assentar, vamos ver quem Deus trouxe, quem está ao lado, nos cumprimentar e nos acolher nesse instante de louvor a Deus. Estamos entre irmãos, essa é a casa de Deus, todos são bem-vindos, bem-quistos e acolhidos, em nome do dono da casa aqui. Nós tivemos há alguns dias um momento precioso de encontro das crianças da igreja. Um tempo em que elas foram acolhidas pelos irmãos que lá estiveram preparando e cuidando delas, e a elas também foi entregue e comunicada a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos hoje a oportunidade de saber um pouco do que aconteceu naqueles dias ali. Então nós convidamos as crianças a virem aqui à frente, juntamente com os conselheiros e os que participaram do acampamento. Vamos vir todos aqui à frente, temos um programa especial aqui para esse momento. O microfone. Boa noite, irmãos. Dos dias 16 a 18 de março, nós estivemos em acampamento com as crianças da igreja e alguns visitantes também. Nós tivemos, no total, 45 crianças conosco e mais de 20 adultos ajudando. Então, foi equipe de teatro, equipe de recreação, os tios de quarto, equipe de louvor. Nós estivemos em Indaiatuba, na casa do Wilson Júnior e da Patrícia, aos quais a gente quer agradecer bastante, que Deus continue abençoando essa família que cedeu esse lar para a gente. Que Deus abençoe também a cada tio, a cada adulto, a cada jovem que esteve conosco, a cada pai, a cada mãe que esteve em oração pelo acampamento. Que Deus possa abençoar a família de cada um. Eu vou chamar o Dudu agora e o Samuel. Eles vão falar um pouquinho para vocês o que eles aprenderam nesses 3 dias e o versículo tema também. Nesses dias, a gente ficou junto e todo mundo gostou muito, pelo que eu vi, né? E o tema do acampamento da UCP era Divertido Crente, que foi baseado num filme, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Divertidamente, que são 5 sentimentos, que a alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. E a gente aprendeu que a gente, sendo crente, a gente não é triste, a gente vive de acordo com as regras que o Senhor propõe para a gente, mas mesmo assim, graças a essas regras, a gente é feliz com Deus. E a gente aprendeu que a gente não é que não pode usar esses sentimentos como nojo, tristeza, é que a gente só tem que saber lidar. E o versículo era: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Filipenses 4:4. Se a igreja quiser nos acompanhar, tá bom?
Nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias nesse texto que temos lido juntos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lembrando que esse texto é, segundo os especialistas em literatura do Novo Testamento, o primeiro texto que foi escrito na era apostólica tratando da ressurreição. Antes mesmo dos textos dos evangelhos serem escritos, a probabilidade maior é que esse texto tenha sido escrito antes dos textos do Evangelho. E nós, então, vamos ler agora a partir do 20 até o 28, uma vez que já lemos os versículos anteriores. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregará o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nós temos falado aqui nesse capítulo 15 sobre a importância da ressurreição, não apenas como uma afirmação da nossa fé, mas como de grande significação para a vida cristã. Mas quando nós falamos sobre ressurreição, nós precisamos entender que há outras ideias que estão por aí em contradiálogo à proposta da ressurreição. Então, sobre isso é importante nós vermos também. Porque mesmo dentro da igreja de Corinto, havia pessoas, como lemos no versículo 12, que não entendiam e não criam na ressurreição. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então, mesmo dentro da igreja de Jesus Cristo, havia, e talvez ainda haja, pessoas que não compreendem o valor da ressurreição e que, eventualmente, chegam mesmo a negar. E nós vamos tentar hoje ver como isso acontecia lá, eventualmente como está acontecendo ainda hoje, mesmo dentro da igreja. E quando nós falamos sobre alternativas à ressurreição, nós precisamos entender que a humanidade procura desde os seus primórdios vencer a morte. Porque a morte é uma realidade presente na história da humanidade desde que o homem transgrediu a vontade de Deus. Deus havia dito para o homem obedecê-lo, o homem desobedeceu, e Deus havia pré-ordenado, como consequência da desobediência, a morte. Então a morte passou a ser uma realidade para nós. A morte é uma grande inimiga que todos nós enfrentamos, tentamos enfrentar pelo menos. Eu gosto muito de uma frase de um grande cineasta aí, Woody Allen, que diz: sobre a morte eu quero dizer que não pretendo estar presente quando me encontrar com ela. Então assim que ele tenta enfrentar a ideia da morte. E
há algumas propostas, então, que eu quis destacar para nós pensarmos como a humanidade está tentando lidar com a morte. Primeiro, a ideia da reintegração, que é uma ideia antiga, que foi altamente desenvolvida pelo majestoso e grande reino dos egípcios. A ideia deles era que o homem tem a parte do corpo, a parte material, mas também tem uma parte espiritual. E que uma vez que há a morte do corpo, a alma, eventualmente um dia, voltará a se encontrar com aquele corpo. Por isso eles desenvolveram um método sofisticado de preservação do corpo. Retiravam os órgãos internos da pessoa que morria, e faziam um trabalho extraordinário, tanto é que até hoje nós encontramos esses corpos mumificados. Porque eles criam que o espírito daquele corpo iria vagar pela terra dos mortos, mas eventualmente um dia, depois de encontrar o balanço das suas obras, do que ele havia feito, e se esse balanço fosse positivo, o seu espírito voltaria a reencontrar aquele corpo. Então isso aqui, eu estou abstraindo o nome de reintegração. Por isso é que eles então mantinham o corpo como eles conseguiram manter, daquela forma do embalsamamento ou da mumificação. A outra ideia muito antiga que nós temos, que a humanidade tem, é da transmigração. O que é a transmigração? É aquele conceito que a alma, ela, uma vez que deixa a parte material, o corpo, ela vagueia por um tempo, mas por fim ela volta. E ela volta tanto para um corpo humano, mas também pode voltar para um corpo de um animal. É possível. E o objetivo dessas idas e vindas é para que algum dia, nesse processo, essa alma possa encontrar um corpo e que definitivamente possa encontrar um descanso eterno. Quanto tempo isso demora, quantas idas e vindas, ninguém sabe. Mas é uma ideia. Outra ideia também que, desde a antiguidade até os nossos dias, é muito forte, é a ideia da reencarnação. Ela é diferente da transmigração, porque na ideia da reencarnação, a alma de um ser humano jamais volta num animal, porque isso seria um rebaixamento intolerável dentro dessa ideia. Então, uma alma humana volta num corpo humano apenas. E isso precisa acontecer para que essa alma, por fim, pague a conta dos erros cometidos anteriormente em outra vida, o que eles chamam também de karma, que é a consequência dos erros. Para que assim, através desse processo de autoaperfeiçoamento e também autorredenção, algum dia se chegue à iluminação plena e a alma possa descansar sem necessidade de voltar. Mas quando é que isso para? Quando é que isso acontece? Quantas vezes é necessário que esse processo se repita? Também ninguém pode dizer, porque isso é, no fim, um mistério. E a conta dessas encarnações ou reencarnações aumenta ou diminui? Também ninguém sabe. O débito está lá. Uma outra ideia também que a humanidade traz é a ideia do nada, do niilismo, ou do materialismo. Não existe nada
além do túmulo como não existia nada antes de você nascer. Você veio do nada e voltará para o nada. Não se preocupe. Para que se preocupar com coisas que você não sabe e que há apenas especulações a respeito? Curta a sua vida. Aproveite o que você conseguir aproveitar. Viva uma vida boa para colher frutos bons, para colher uma vida tranquila. Agora, se você também quiser viver uma vida desenfreada, má ou ruim, o problema é seu. Você que vai ter de lidar com as consequências das suas escolhas, mas é isso aí. Você tem o que os seus sentidos humanos te mostram, te permitem ter. Mais do que isso, não existe nada. É assim, pronto, fim. Nessa proposta, que também é uma aposta, não há razão para se preocupar com o além do túmulo. Essas são algumas das ideias, não todas elas, há muitas outras ideias, mas essas são algumas que são as predominantes, que estão por aí. E na igreja de Corinto, como acabamos de ver aqui, nesse versículo 12, havia pessoas que também não acreditavam na ressurreição. Não é que elas não acreditassem em Jesus Cristo, elas acreditavam em Jesus Cristo. Mas elas não viam sentido numa ressurreição corpórea. Por que, afinal de contas, Jesus Cristo voltaria com corpo? Mas por que elas pensavam dessa maneira, então? E aqui que está a necessidade de nós termos atenção, porque se esse erro elas cometeram, nós também podemos cometer. Mesmo falando sobre ressurreição, nós também podemos nos enganar sobre o significado do termo. O que ele de fato implica. Por isso, nós precisamos compreender, porque o apóstolo Paulo diz aqui, segundo as Escrituras. Precisamos compreender como a Bíblia nos fala sobre a ressurreição. E não as nossas ideias sobre ressurreição. Há dois pensamentos que influenciavam essas pessoas e que tantas vezes também podem estar nos influenciando. O primeiro é o pensamento do chamado Sheol. Sheol é um termo judaico que significa lugar vazio, de esquecimento e de silêncio. Quando você lê alguns textos do Antigo Testamento, especialmente no livro dos Salmos, você vai ver várias vezes os salmistas pedindo que Deus não esqueça no túmulo, porque o túmulo é o Sheol, é o lugar onde não há comunicação, é o lugar onde não há sentido, é vazio, é o lugar onde há apenas o esquecimento. Não há razão no Sheol. Por isso, nas angústias que os salmistas expressam nos textos que eles escreveram, eles várias vezes se dirigem a Deus pedindo: Deus, não me esqueça no Sheol. É bonito a gente ver essa maneira que o salmista tem de expressar a sinceridade da sua angústia diante da morte. Estão lá no livro dos Salmos alguns textos sobre isso. E nos dias de Jesus Cristo havia um grupo de pessoas chamados saduceus que defendiam essa ideia de que não há ressurreição. E Jesus debateu com essas pessoas, e nós vamos ver daqui a pouco um texto que narra esse debate. Portanto, para algumas pessoas lá de Corinto, e a igreja de Corinto era formada por judeus e não judeus, eles provavelmente traziam consigo essa ideia do Sheol, que o Sheol é o lugar do esquecimento, do vazio, do silêncio. Agora também havia o pensamento filosófico e religioso dos gregos. E se nós
pudéssemos ousadamente resumir esse pensamento, nós colocaríamos ele nessa frase: o corpo é a prisão da alma. É obviamente que o pensamento religioso e filosófico dos gregos é muito maior do que essa frase, mas apenas para dar uma pálida ideia, essa frase ajuda. O corpo é a prisão da alma. Um dos grandes pensadores do passado era Platão, e Platão dizia que nós vivemos numa caverna. A vida humana é vivida dentro de uma caverna, nós temos apenas impressões do que existe fora da caverna. E vemos apenas sombras. Então, e isso acontece porque a nossa alma está aprisionada dentro de um corpo. Quando a nossa alma for libertada dessa prisão, aí nós vamos sair da caverna. E aí nós vamos realmente ver as coisas como elas são. Por isso é que afirmar a ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus voltou com um corpo, era uma coisa que ofendia a filosofia e a religião dos gregos, às quais os romanos também haviam absorvido muito. E assim, o apóstolo Paulo começa essa carta aos Coríntios dizendo que o evangelho de Jesus Cristo é loucura para os gregos. Porque na mentalidade grega, os homens querem chegar ao Olimpo, querem chegar no lugar dos deuses, se libertar das coisas deste mundo e chegar lá. Não tem Deus querendo se tornar homem. E aí o Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo entram em confronto direto com a mentalidade e a filosofia dos gregos, porque Jesus Cristo se tornou homem. Isso é um antagônico. E por que Jesus Cristo se tornou homem? Porque Deus criou o homem. E o corpo humano é obra de Deus, por isso não é prisão. E Deus, quando criou o homem, disse: é muito bom. O ser humano, composto por corpo e alma, foi criado por Deus, não para ser uma prisão, mas para ser a possibilidade de expressão e vida. Portanto, as ideias que estão ao nosso redor, muitas vezes nos dificultam entender a proposta de Deus. Então, por isso é que o erro desses irmãos aqui de Corinto tem se repetido. E hoje há tanta confusão, e quando nós falamos sobre ressurreição, muitas vezes nós não sabemos exatamente o que estamos falando. Por que, afinal, Jesus precisou voltar como um corpo? Porque na mentalidade dos gregos ele teria se libertado do corpo, teria sido melhor. Mas ele voltou com um corpo real, um corpo diferente daquele corpo, mas real. Porque é um corpo que as pessoas podiam reconhecer, um corpo que as pessoas podiam tocar, um corpo que comia e que bebia. Um corpo mesmo. Então, é preciso darmos uma olhada, porque Jesus ressuscitou segundo as Escrituras. É o que Paulo diz. Então, o que vale é o que as Escrituras dizem, não as nossas ideias sobre ressurreição. Então, vamos ver isso. E nós precisamos começar a ver isso a partir de Jó. Você pode, por favor, abrir sua Bíblia nesse texto? O livro de Jó é um livro sobre o qual existe um grande debate de quando ele teria sido escrito. Talvez nos dias de Moisés, talvez posterior a Moisés, mas
O que importa é que um livro que foi reconhecido como inspirado por Deus e está dentro do cânon da Bíblia, porque sabemos que relata uma experiência concreta e verdadeira, e as palavras que estão escritas aqui têm harmonia com toda a Bíblia. Então não é um livro exótico, mas é um livro harmonioso dentro das Escrituras. E aqui no capítulo 19, versículos 23 e 27, nós encontramos essas palavras: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. E no meio da sua angústia, da sua tristeza, no meio do drama enorme da sua vida, você que conhece a história de Jó sabe o que ele estava passando. No meio da sua crise, no meio da sua luta com Deus, porque a principal luta de Jó é com Deus. Ele diz que quer registrar na pedra o que lhe dá alívio no meio dessa luta, que ele verá o seu Redentor, que o seu Redentor se levantará. Então os estudiosos compreendem que aqui há uma profecia sobre a ressurreição de Cristo, mas também sobre a ressurreição do homem, do ser humano, a qual a ressurreição de Jesus é o prenúncio. O livro dos Salmos, vamos lá ver para conferir isso, Salmo 16, também falam sobre essa vitória sobre a morte, Salmo 16, de 9 a 11. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A morte, então, aqui na linguagem do salmista, não será o fim das delícias, não será o fim da alegria do homem. E aqui, novamente, há uma promessa, há uma profecia sobre a vitória sobre a morte, porque se morte nos leva para o vazio, para o esquecimento, então não tem a ver com isso. Mas o salmista diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse é um texto messiânico, que fala sobre o Messias, mas é um texto que prenuncia a vitória do Messias como compartilhada conosco. Tu me farás ver os caminhos da vida. Em um outro texto, Salmo 73, versículos 23 a 26. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração
e a minha herança para sempre. A nossa carne e o nosso coração podem desfalecer e eventualmente irão desfalecer. Mas isso também não será o fim do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus perdurará para além da nossa morte. E novamente, é o que Paulo diz, segundo as Escrituras. A ressurreição entendida segundo as Escrituras. E além de Jó e além dos Salmos, Jesus. Vamos lá então, nesse texto, que é um texto importante, um texto clássico, quando nós falamos sobre o além-túmulo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Marcos 12, a partir do 18. Então, os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Os saduceus, engraçados, capciosos, achando que iriam pegar Jesus no contrapé e fazer um gol. Todos os que se aproximaram de Jesus dessa maneira, saíram eles driblados. Porque na própria ignorância deles, de não conhecerem a própria lei de Moisés. Quando Deus foi procurar Moisés, usou o expediente da sarça para chamar a atenção de Moisés, e Moisés aproximou-se daquela sarça que ardia e não desaparecia. E Moisés, ao se aproximar, Deus falou com ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo, porque Deus estava ali. E quando Moisés pergunta: quem és tu que falas comigo? Eu sou. Quem és tu que falas comigo? Moisés repetiu. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas eles já tinham morrido. Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido há muito tempo. E Jesus está dizendo que o fato de Deus se apresentar a Moisés, dizendo que eu sou, não eu fui, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aos olhos de Deus, eles estão vivos. Porque Deus não é Deus de mortos, é o que Jesus diz. Os saduceus já deviam sair correndo depois disso. Porque realmente eles não compreendiam o beabá do livro que eles deveriam compreender bem, as Escrituras. Quando Deus então fala sobre Abraão, Isaque e Jacó, Deus os vê como vivos.
Porque dentro da visão de Deus, que está muito além do tempo e do espaço, eles de fato estão vivos, porque apesar de terem morrido na ressurreição de Cristo, eles aguardam para a ressurreição. Então eles estão vivos. E a ressurreição que implicará no reencontro da alma ou da personalidade deles com um corpo que Deus fará para recebê-los. Então, a ressurreição do corpo é uma realidade, porque a Bíblia fala sobre ela. E a Bíblia fala, esses são alguns textos que nós escolhemos aqui, mas você pode ampliar a sua pesquisa e aprofundar. Agora, a maneira como Paulo resolve argumentar a necessidade da ressurreição de Jesus Cristo deixa muito clara a situação, porque ele faz um contraste, voltando agora a 1 Coríntios, capítulo 15, esse último texto que lemos, a partir do 20 ao 28, ele faz um contraste entre Adão e Jesus Cristo. Ele diz que em Adão todos morrem. Porque Adão pecou e a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Em Adão todos morrem. Mas em Cristo todos são vivificados. E como eu disse há pouco, Deus foi que nos criou seres humanos com corpo e alma. Por isso Deus não desistiu do nosso corpo. O nosso corpo é importante para Deus. Esse corpo enfermo que nós temos hoje, passageiro, precisa ser revestido, transformado em um corpo novo, mas corpo todavia. Porque da mesma maneira como Jesus ressuscitou com um corpo novo, nós também temos a promessa de termos esse corpo novo, mas corpo. Porque o corpo não é a prisão da alma nas Escrituras. Para os gregos podia ser, para alguns ainda pode ser. Mas não nas Escrituras. E outra coisa, o pecado veio por um ato de um homem completo, corpo e alma, Adão. Por isso, a redenção precisa vir por meio de um homem completo. E aqui nós entendemos a necessidade da encarnação. Por que Deus não estabeleceu um plano que excluísse a necessidade da encarnação, mas o plano da nossa redenção precisava, porque Deus assim o decidiu, envolver a encarnação. Deus precisava se fazer homem, para nos mostrar que o corpo é importante para Deus. Então Deus se fez homem. E Jesus, quando vem ao mundo, nasce como nasceu, viveu como verdadeiro homem. Um descendente de Davi, é a maneira como o apóstolo Paulo coloca em Romanos mesmo, capítulo 1. Um verdadeiro homem. Não era uma imagem de homem, era um homem de verdade. E viveu como homem, e ao viver assim nos ensina que podemos viver de maneira completa com a criação que Deus nos dá. A ressurreição de Jesus Cristo completa a obra da redenção de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entregou-se para aqueles que iriam prendê-lo, ele sofreu no seu corpo os maus tratos e, por fim, ele sofreu na cruz, aquelas horas que ele esteve pregado nela,
todas as dores que um corpo humano pode sofrer. Por isso, quando nós sofremos e oramos a Deus, nós estamos falando com Deus que sabe o que é o corpo humano sofrer. Deus não está alheio e alienado do nosso sofrimento. E o fato de Jesus Cristo ter sofrido a excruciante dor nos mostra que Deus se aproximou de nós a esse ponto. A esse ponto de passar pelos mais terríveis momentos da vida de um ser humano. De vergonha, porque Jesus foi julgado, foi humilhado, e ele sofreu tudo aquilo. Então, ele é levado à cruz, e naquelas horas que ele está ali naquela cruz, uma das expressões que ele usa é: Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele diz que não houve ajuda de Deus para ele evitar o sofrimento daquele instante. Ele estava inteiramente desamparado. A dor que Jesus Cristo sofreu foi verdadeira, foi legítima, foi num corpo humano. Não foi apenas na alma, foi no corpo humano. Foi na mente de um homem que se vê desamparado, solitário. Então, ao se encarnar e ao se oferecer como ele se ofereceu, Deus está nos mostrando como Deus considera-nos e considera o nosso corpo. Porque o sofrimento dele foi real. O corpo não é a prisão da alma. O corpo foi criado por Deus e é bom. O pecado é que descaracteriza, desmoraliza o corpo. Jesus na cruz pagou o preço, porque em seu desamparo, ele também disse: está pago. A dívida está paga, está quitada. Falou em um dos momentos que ali estava, antes de morrer. Ok. A dívida está paga. Mas quem me tira da prisão? Quem me tira da prisão? A minha dívida está paga, mas quem disse que eu não preciso voltar a viver várias vezes para pagar, reconhecer o pagamento? Quem garante que a minha dívida está de fato paga? Uma das coisas que Jesus disse na cruz também foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dívida paga por um Redentor que, como previu Jó, padeceu e sofreu. Mas esse Redentor pagou a dívida, mas morreu. Está morto. E aí é que nós compreendemos por que a ressurreição precisa de fato ser corpórea. Porque aquele corpo que pagou a dívida com o sofrimento,
Não foi abandonado no Sheol, no esquecimento, no vazio. E aquelas mãos foram lá no primeiro dia da semana e removeram a pedra. E aquele corpo, agora transformado, novo, sai do túmulo. Porque ele não apenas pagou a conta, mas nos liberta da cadeia. E assim é que Paulo diz: nós somos libertos da cadeia pela ressurreição. Na cruz ele pagou a nossa conta, mas ele também foi lá na cadeia e abriu as portas da cadeia e quebrou as algemas que nos prendiam e nos tirou da cadeia. Porque o salário do pecado é a cadeia, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E porque Jesus ressuscitou como um novo homem, nós sabemos que haverá também para nós essa experiência de libertação completa. E que seremos revestidos por esse novo corpo que Jesus teve, recebeu do Pai e que é chamado aqui de as primícias, o primeiro. Que Deus também nos entregará. Depois que Jesus ressuscitou, ele procurou os discípulos. E por 2 vezes no Evangelho de João, nós encontramos Jesus procurando os discípulos reunidos. E quando Jesus chegava a eles, dizia: paz seja convosco. Foi assim que Jesus os cumprimentou. Paz significa dívida paga, significa que não há mais o que ser cobrado. Paz. Paz seja convosco. Paz é o que nos dá segurança. Segurança para enfrentar a nossa morte. Esses discípulos que viram o seu Senhor e Salvador ressuscitado, depois enfrentariam no seu devido tempo a morte. Mas não a enfrentariam com angústia ou com terror, mas em paz. Em paz. Porque a dívida deles foi paga e porque eles foram libertados do cárcere, foram libertados da prisão. Porque a ressurreição de Jesus nos liberta da prisão. E há um exemplo que nos fala muito sobre isso, que é a maneira como Estevão enfrenta o momento da morte dele. No livro de Atos, no capítulo 7, quando ele sabia que iria morrer de uma maneira terrível, mas para manter o seu testemunho, ele enfrenta aquilo. Nós lemos que ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E mais à frente, ele disse em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz:
Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Por que Estevão não fraquejou? Por que ele não voltou atrás? E por que ele se deixou levar para o lugar do apedrejamento e deixou com que aquilo acontecesse? Porque ele estava em paz. Porque ele sabia que a sua dívida tinha sido paga na cruz e ele tinha sido libertado da prisão na ressurreição de Cristo. Então, quando nós falamos sobre a ressurreição, nós estamos falando sobre uma verdade para o nosso cotidiano, para a nossa vida, mas também para a nossa morte. Porque sabendo que a morte não será o fim da nossa história, porque não seremos largados no túmulo, embora o nosso corpo seja, mas a nossa personalidade, a nossa pessoa, a nossa alma, que é maior do que o nosso corpo, será recolhida nos braços de Deus e no dia determinado por próprio Deus, essa alma será revestida de um corpo incorruptível, como o corpo de Cristo. E estaremos para sempre com o Senhor. Há muitas propostas, há muitas ideias, há muitas alternativas à ressurreição. Mas eu entendo que a forma como a Bíblia coloca a ressurreição de Jesus Cristo como sendo o pilar ao lado da cruz da nossa fé, preenche todos os espaços e responde às perguntas que uma pessoa séria faça sobre o significado da sua vida, agora e depois. Que Deus nos ajude a compreender e a aplicar então isso aí na nossa vida. Vamos orar a Deus. Senhor, nós te damos graças porque Tu nos deste a oportunidade hoje de estar aqui, de ler a Tua palavra e de saber que Jesus de fato venceu a morte. E a vitória dele é compartilhada conosco. Ele pagou a nossa dívida, foi ao cárcere e saiu de lá para nos mostrar a sua vitória. Abriu e quebrou as algemas para nos dizer que estamos livres e podemos viver uma vida nova aqui e enfrentar as lutas que temos com tranquilidade e em paz, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Ó Deus, ajuda-nos a entender e a experimentar essa realidade, a colocá-la no nosso cotidiano e saber que em Cristo há sentido, há razão para a nossa vida, nosso louvor e tudo o que fazemos, seja por palavra, seja em ação, fazemos para a glória e para o louvor de Deus, o qual ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Assim, a Deus, é que nós oramos no nome dEle, do nosso Redentor. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder. Vamos ficar em pé, vamos unir nossas vozes novamente e louvar juntos ao Senhor.
Pois me faz andar